Bem-vindos ao Debate, nosso espaço para a exploração rigorosa de ideias e, claro, múltiplas perspectivas. E hoje, nós temos em mãos um paradoxo tecnológico fascinante. E caro, né? Quase R$ 5.400? Exatamente, estamos falando da Smart TV LG QNED 73 de, incrivelmente, 75 polegadas. E o nosso foco aqui é bem direto. É a tensão entre o processamento computacional da inteligência artificial e as limitações físicas de hardware. De um lado da mesa, eu defendo que o poder brutal da AI embutida nesse aparelho transformou o hardware físico num mero detalhe. Um mero detalhe. Olha, é o conflito definitivo da nossa era de consumo. Com certeza. E eu acredito que o software justifica cada centavo desse valor. Bom, a minha posição aqui é bem diferente, porque nós olhamos para essa tela imensa com seus 167 centímetros de largura e somos bombardeados por promessas algorítmicas. Mas para mim, física é física, e nenhum software genial consegue esconder um painel que, estruturalmente, simplesmente não dá conta do recado. Mas será que ele precisa dar conta do recado sozinho? Eu diria que sim. Nós não podemos deixar que nomes comerciais agressivos e essas promessas de software mascarem os fatos. Por baixo de tudo isso, as restrições físicas de um painel que é basicamente de nível intermediário continuam sendo as verdadeiras limitadoras da sua experiência. Quer dizer, a engenharia dos materiais e a física da luz não se curvam a algoritmos. Mas talvez elas não precisem se curvar. Sabe, se o algoritmo for inteligente o suficiente para contorná-las, o jogo muda. Vamos colocar as cartas na mesa logo de cara. Quando você decide gastar tipo R$ 5.398 nessa TV, você precisa entender o que está comprando. Um painel de LED glorificado? Não, peraí. Décadas atrás, sim, o valor de uma televisão estava 100% atrelado à tecnologia emissora de luz. Você pagava pelos tubos, depois pelo plasma, depois pela precisão dos LEDs. A força bruta do hardware era tudo. Mas hoje... Eu olho para o material desse produto e o grande destaque é o processador AI Alpha 7 Gen 8. E o famoso Super Upscaling, claro. Exato, o 4K Super Upscaling. Isso me diz uma coisa fundamental, sabe? Esse aparelho deixou de ser um painel passivo. Ele não apenas reflete o sinal que recebe, ele é um reconstrutor ativo de imagens. Reconstrutor ativo. Sim, quando você tem um cérebro preditivo de 8ª geração rodando num ecossistema complexo como o WebOS 25, é o software que passa a ditar experiência. A IA mitiga tanto aquelas antigas limitações que as especificações brutas do painel se tornam, secundárias para quem está lá sentado no sofá. Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. De jeito nenhum. Deixe-me explicar o porquê. Nós não podemos ignorar a materialidade do objeto, sabe? E a realidade física desse aparelho conta uma história que bate de frente com o departamento de marketing da fabricante. Bate de frente como? Veja bem, a TV promete céus e terras com esse processador. Ela ostenta um portal de games, um modo de jogo todo otimizado. Claramente, ela tenta atrair o público que busca performance, certo? Certo. O que faz sentido para o mercado de hoje? Faz sentido no papel. Porém, quando vamos para as especificações cruas, lá no manual, o que temos é um painel de tecnologia LCD tradicional, preso a uma taxa de atualização de apenas 60 Hz. 60. Além disso, ela oferece um limite físico de, incríveis 3 portas HDMI. A conectividade é mais enxuta, mas... Prometer uma experiência premium para jogos e esportes com essas condições físicas prova o meu ponto. A inteligência artificial, nesse caso, é um paliativo. É tipo um curativo chique, sabe? Usado para compensar as restrições inatas de uma tela gigantesca que eles decidiram não equipar com o melhor painel possível. Olha, já que você foi direto na jugular do hardware e mencionou a taxa de 60 Hz, vamos encarar isso. Você falou do portal de games, então vamos falar sobre videogames, que é disparado o cenário mais exigente para qualquer tela hoje. Eu, sinceramente, acho que a comunidade de tecnologia sofre de uma obsessão irreal por números absolutos. Peraí. Obsessão irreal? A fluidez em um videogame não é uma obsessão estética.
É uma exigência mecânica. Mas a percepção... Deixa eu terminar o raciocínio. Um painel de 60 Hz significa que os cristais líquidos da tela mudam seu estado físico exatamente 60 vezes por segundo. Isso é um limite, duro, impenetrável. A física do cristal torcendo e distorcendo para deixar a luz passar não pode ser acelerada por um chip. Não importa se ele é da 8ª ou da 20ª geração. Quem joga em consoles modernos quer 120 Hz para ter um tempo de resposta imperceptível. Nenhuma inteligência artificial consegue criar quadros visíveis extras que o hardware não consegue exibir fisicamente. O gargalo é real. Bom, eu entendo a matemática dos 120 Hz, mas a gente tem que pensar sobre como a tecnologia realmente impacta a percepção humana, né? Sabe o que estraga a experiência de um jogador na esmagadora maioria das vezes? Não é jogar a 60 quadros por segundo. Então o que é? O que estraga é a instabilidade. É o famoso tearing, sabe? Aquela quebra de tela horrível que acontece quando a TV e o console perdem a sincronia. Ou os engasgos bruscos na taxa de quadros. Pensa comigo numa analogia bem simples. Lá vem. Você prefere colocar um motorista inexperiente e afobado num carro esportivo potentíssimo ou um piloto profissional extremamente calculista num sedã de passeio comum? A sua teoria do piloto experiente é muito bonita no papel. Mas me explica, como ele pilota um carro que, fisicamente, não passa de 60 km por hora na estrada dos games atuais? Ele pilota mantendo o ritmo perfeito. É aí que está a mágica. O processador AI Alpha 7 é esse piloto experiente. O motorista afobado no carro esportivo seria tipo uma TV de 120 Hz barata, sem um bom processamento. Ela tenta entregar muitos quadros, mas freia e acelera de forma brusca, gerando uma péssima variação no tempo de entrega dos quadros ou frame timing. Certo, mas 60 Hz continuam sendo 60 Hz. Sim, mas a nossa LG com o painel de 60 Hz, o tal do sedã, sendo guiada por esse processador preditivo, garante que cada quadro chegue exatamente a cada 16,6 milissegundos. É uma estabilidade cirúrgica. E sejamos honestos sobre o público-alvo aqui. E são pessoas que querem jogar os lançamentos. Exato. E se você quer jogar God of War ou Cyberpunk com os gráficos no máximo, resolução 4K real, texturas belíssimas num PlayStation 5, o jogo vai rodar a 30 ou no máximo 60 quadros por segundo. O hardware da TV é perfeitamente dimensionado para a realidade visual dos jogos AAA modernos. A obsessão por 120 Hz fica restrita aos nichos competitivos de esportes. Que não jogam numa tela de 75 polegadas. Exatamente. O público de uma TV de 75 polegadas para a sala de estar não joga torneio profissional de tiro. O software aqui otimiza a latência antes mesmo da imagem chegar à tela, tornando o hardware plenamente capaz para 99% das pessoas. O problema central desse argumento é que ele ignora totalmente como o usuário moderno consome esse ecossistema. Você diz que a TV é plenamente capaz, mas olha a conectividade física de novo. O material é muito explícito, 3 portas HDMI. Num setup de sala de estar decente para uma tela desse tamanho, o usuário conecta um console moderno em uma porta, aí ele vai precisar de uma boa saída de áudio, porque o som embutido dessas TVs super finas raramente acompanha a imagem, né? O som nativo nunca é o ideal. Para isso, ele usa a porta HDMI EARC, que é obrigatória se você quiser mandar o áudio da TV sem perda de qualidade para uma soundbar ou para um home theater. Pronto, você ocupou a segunda porta. Certo. De repente, você só tem mais uma entrada livre para o resto da sua vida útil com o aparelho. O processador genial não solda uma porta HDMI extra na traseira da televisão. É aqui que o hardware segura a ambição do software. Olha, eu concedo que o número de portas é enxuto, mas isso reflete exatamente a mudança de paradigma que eu venho defendendo. Antigamente, você precisava de muitas portas HDMI porque a TV era burra. Burra. Sim. Você tinha que ligar um aparelho de TV a cabo, um Chromecast, um videogame, um leitor de Blu-ray,
Hoje, com o ecossistema do WebOS 25, o Google Cache nativo e os aplicativos todos rodando internamente, as fontes externas são cada vez menos necessárias. A inteligência do sistema resolveu o problema do hardware. Resolveu forçando você a ficar preso nos aplicativos deles. E já que falamos desse consumo interno da TV, é aqui que eu acho que o processamento simplesmente esmaga a dependência física. Vamos sair um pouco do nicho dos videogames e olhar para o uso no dia a dia. Você compra um painel 4K enorme, mas o que você assiste não é 4K. Exato. E numa tela de 75 polegadas, um sinal ruim deveria ficar absolutamente pavoroso. Deveria, mas não fica. E graças a quê? Ao 4K Super Upscaling. A grade física de tipo 8 milhões de pixels da tela precisa ser preenchida. Quando você abre um vídeo no YouTube via Cast ou uma série mais antiga no Prime Video, o sinal que chega é 1080p ou até pior. Se a TV fosse apenas o hardware físico que você defende, a imagem ficaria completamente borrada e estourada. É aqui que o processador Alpha 7 entra usando redes neurais. Ele não está apenas esticando a imagem como as TVs antigas faziam. O algoritmo analisa a cena em tempo real, ele prevê matematicamente o que deveria estar nas lacunas de pixels que o sinal original não trouxe. Ele inventa pixels. Ele cria textura onde não existe com uma precisão assustadora. E nós temos evidência empírica no próprio material da página do produto de que isso funciona perfeitamente para a percepção humana. Ah, você está falando das avaliações de clientes? Sim, claro. Temos uma avaliação global de 5,0 de 5 estrelas. A consumidora, a Jéssica Coelho Vaz, chama o produto de maravilhosa, assim, em letras maiúsculas e com 3 pontos de exclamação. A avaliação está sob o título de excelência. Esse é um dado qualitativo crucial. Mas Só para concluir, para o cérebro humano assistindo lá do sofá, a ilusão de clareza arquitetada pela inteligência artificial é impecável. O processador pega um sinal fraco e o eleva a uma qualidade de ponta tão convincente que o usuário a coroa com nota máxima. Isso prova que o software não está tapando o buraco, ele está ativamente gerando o valor visual do aparelho. O painel só precisa exibir o milagre que o chip calculou. é curioso você trazer o review da Jéssica como o grande troféu da sua tese da inteligência artificial, porque eu li essa mesma página com muita atenção. E você convenientemente deixou de fora o que ela diz logo em seguida no mesmo comentário. E o que ela diz? Ela exclama que a TV é maravilhosa, sim, mas a citação completa termina com, e eu cito, "Vou estudá-la direitinho e volto aqui para fazer mais avaliações, mas a princípio recomendo." Essa frase, "vou estudá-la direitinho", para e pense no que isso significa. Significa que ela quer testar mais coisas. Significa que, hoje em dia, as pessoas sentem que precisam, literalmente, estudar uma televisão antes de dar um veredito final. Isso revela como essas camadas excessivas de processamento e menus tornaram algo que deveria ser intuitivo num sistema complexo e hiperdenso. Mas isso é natural. O WebOS 25, com o controle AI Magic por voz, tem uma curva de aprendizado, justamente porque oferece infinitamente mais poder do que apenas mudar de canal num botão de plástico. Pode até ser, mas vamos focar na sua alegação principal, de que o upscaling transforma a física do painel em algo secundário. Eu vou te dar outra imagem. O upscaling de inteligência artificial é como você ter o tradutor mais brilhante, poliglota e genial do mundo, lendo um livro em voz alta para você. Ok, eu gosto de analogias. Só que o livro físico está com páginas rasgadas e a tinta está borrada pela chuva. O seu tradutor brilhante consegue deduzir o contexto da história de forma incrível, claro, mas ele ainda está limitado pela destruição do papel. A nossa TV aqui utiliza um painel LCD clássico de 167 centímetros. A distribuição de luz através da retroiluminação nessa proporção massiva sempre será um gargalo puramente físico. O contraste não é infinito, claro. Exatamente. A IA pode inventar o pixel que ela quiser. Ela não consegue contornar fisicamente os limites de contraste do cristal líquido. Ela não impede o vazamento de luz nas bordas da tela durante uma cena escura de um filme. Ela não consegue bloquear 100% da luz de fundo para gerar um preto perfeito como uma tecnologia OLED faria, por exemplo.
O tradutor brilhante não tem o poder de consertar o papel rasgado. Bom, eu concordo que o nível de preto não será o de um painel OLED, que, vamos lembrar, custaria pelo menos o triplo do preço, né? Mas eu discordo totalmente da sua visão catastrófica do papel rasgado. Não é catastrófica, é a realidade física. O tradutor não precisa que o papel seja imaculado, se a história que ele entrega for compreendida e, mais importante, emocionar quem está escutando. O valor percebido é o que conta no final do dia, e para entender a fundo o valor que a LG entrega aqui, nós temos que olhar além das bordas da tela. Isso nos leva diretamente a como a percepção de durabilidade e o ecossistema geral de software redesenham o próprio conceito do que você está comprando. E não é só software na TV, é a operação como um todo. Como assim? Você está dizendo que o valor do aparelho extrapola o que ele exibe? Sim, exatamente. Pense no ecossistema de confiança logística. Há um detalhe sutil no material que me chamou muita atenção e que desafia diretamente essa sua tese de que o hardware físico aqui é frágil ou negligenciado. O produto oferece a opção de, abre aspas, envio sem embalagem adicional da Amazon. Ou seja, uma caixa com uma tela de 1,60 m atravessa a logística do país exposta, com nada além da embalagem de papelão original do fabricante em nome da redução de desperdício sustentável. Certo, eu vi isso. Mas qual é a relação de uma caixa de papelão com o processador ou com os limites do painel LCD? Mostra que não há negligência estrutural. Você e eu sabemos que ninguém, muito menos a Amazon ou a LG, envia um eletrônico tão massivo e supostamente frágil pelo correio sem nenhum reforço extra, a menos que confie cegamente que o chassi, a estrutura de suporte do painel e a integridade da montagem física sejam equivalentes a um tanque de guerra. O hardware não é sucateado em prol do software. Pelo contrário, a base física precisa ser extremamente robusta para sustentar o ecossistema. E isso se reflete nas políticas, né? 30 dias para a devolução de eletrônicos ou até 90 dias se houver defeito. Há uma verdadeira blindagem logística ao redor desse produto. Nossa, essa é uma leitura absurdamente otimista da logística de entregas. Mas já que você puxou a política de devolução, eu convido você a ler as letras miúdas dessa mesma política no material. Letras miúdas? Tem um trecho na seção de eletrônicos da Amazon que diz textualmente, antes de devolver itens nos quais você salvou informações pessoais, apague essas informações completamente. E é aqui, meu amigo, que nós chegamos ao verdadeiro cerne da questão. É aqui que tudo faz sentido, sabe? Um motivo pelo qual eles entregam um superprocessador de IA, mas cortam os custos na taxa de atualização para 60 Hz e nas portas HDMI. Ah, mas isso é uma política de praxe para qualquer dispositivo inteligente hoje em dia. É proteção básica de privacidade do usuário. Não é só praxe. É a evidência explícita do modelo de negócios atual. A televisão deixou de ser primariamente uma tela emissora de luz, ela se tornou um terminal massivo de coleta de dados, disfarçado de eletrodoméstico. Quando o aparelho ostenta o MBOS 25, integração pesada com o Google Cast, controle AI Magic e aquele alerta de esportes listado no material, para que serve tudo isso? Serve para facilitar a vida do usuário. Você acha que o alerta de esporte está ali só para ser legal com o torcedor? Ele mapeia os times que você segue, o tempo que você gasta assistindo a partidas, os horários em que a sua casa está mais ativa. O processador não serve apenas para fazer upscaling de imagem de filme antigo. Ele serve para categorizar seus hábitos, analisar quais aplicativos você abre e por quanto tempo interage com a interface. O usuário paga quase R$ 5.400, mas ele continua pagando com o seu comportamento diário. É por isso que o hardware bruto de exibição parou no tempo. As fabricantes subsidiam o custo desse processador caro de inteligência artificial usando peças bem mais baratas como um LCD de 60 Hz, porque o lucro real não está mais em te vender a melhor fidelidade ótica do mundo. Está em te manter preso num ecossistema que extrai e analisa os seus dados. Olha, é um argumento forte. E eu não vou ser ingênuo de negar que os dados são o combustível da tecnologia moderna. Mas eu não estou convencido, sinceramente, de que essa troca resulte em uma degradação proposital para o usuário final. Muito pelo contrário. A inteligência artificial precisa de dados para ser genuinamente útil. Útil para quem é a questão? Para ambos.
Você fala do alerta de esportes como se fosse um espião plantado na sala de estar. Mas para o fã que não quer perder um jogo do seu time enquanto assiste a um filme com a família, isso é uma conveniência absurda. Você não pode ter um controle remoto Magic que entenda os seus comandos de voz complexos e te sugira conteúdo assertivo sem que o sistema mapeie as suas preferências. Nós costumamos chamar isso de coleta de dados quando queremos soar distópicos, mas chamamos de personalização quando funciona magicamente bem, né? Aham, mas o custo disso no hardware? O hardware do painel não parou no tempo. Ele foi otimizado para o ponto de equilíbrio perfeito entre o financeiro e o visual. O que a LG fez foi investir pesadamente no cérebro do aparelho, no processador Alpha 7 e no WebOS, porque é exatamente isso que transforma uma chapa de vidro num centro de entretenimento vivo. A vasta maioria das pessoas, realmente não se importa com pretos absolutos de OLED ou milissegundos de tempo de resposta para esportes. Elas se importam com facilidade de uso, uma imagem muito nítida gerada por upscaling e integração fluida. E o software incontestavelmente entrega isso. O perigo reside na assimetria de informação. O consumidor comum lê os termos agressivos de marketing na caixa. Processador AI, Super Upscaling, Magic. Ele é levado a acreditar que está adquirindo o absoluto ápice da engenharia de exibição. Mas as limitações reais, o contraste estrutural do painel LCD, os famigerados 60 Hz, as conexões limitadas na parte traseira frequentemente ficam soterradas sob esse nevoeiro algoritmo. A transparência física meio que desaparece quando o software assume o palco principal. E nós precisamos ser rigorosos ao separar o que é um aprimoramento digital fantástico daquilo que é, no fundo, apenas uma deficiência física que está sendo ativamente encoberta. O que nos leva perfeitamente ao momento de sintetizar tudo que destrinchamos aqui hoje. E, da minha perspectiva, o saldo é muito claro. Nós analisamos a fundo a LG QNE73 e vimos como o processador AI Alpha 7 Gen 8 e as suas redes de aprendizado profundo pegam conteúdos inferiores e os reconstroem de forma espetacular. Vimos como o ecossistema robusto do WebOS cria uma experiência de uso super contínua. Para mim, a ascensão do software e da IA efetivamente redefine o conceito de valor em uma TV. Esse cérebro eletrônico não está apenas escondendo defeitos, ele está mitigando as limitações físicas do painel LCD de forma tão competente que a experiência prática do espectador comum transcende essas velhas amarras do hardware. Hoje, a inteligência processual do equipamento é muito mais vital para o conforto visual e interativo do que a pureza cristalina dos seus componentes físicos isolados. E eu mantenho meus pés muito firmes na base física da tecnologia. Os avanços em upscaling e o processamento preditivo são engenhosos, sem dúvida. Eles mudam a indústria. Mas nós não podemos fechar os olhos para o fato de que um painel LCD imenso de 75 polegadas rodando a 60 Hz possui restrições absolutas e inegociáveis de fluidez e de controle de luz. E, ainda mais criticamente, devemos ter a clareza de entender o modelo de negócio por trás disso tudo. Não podemos confundir um software de aprimoramento de imagem com o verdadeiro desempenho bruto nativo, especialmente quando esse mesmo software fascinante funciona como uma rede invisível de extração de dados constantes. A engenharia dos materiais e a transparência do hardware nativo ainda precisam, sim, ser a nossa principal régua de exigência na hora da compra. Apesar de discordarmos frontalmente sobre qual desses polos dita a regra do jogo, me parece que chegamos a uma convergência inegável durante essa conversa. Com certeza. Nós concordamos plenamente que a velha ideia de televisão como um retângulo passivo morreu. Acabou. Completamente. O aparelho moderno exige uma análise em duas frentes simultâneas. Ele é tanto um computador de altíssimo desempenho, totalmente focado em processamento de dados e inteligência artificial, quanto um painel emissor de luz, sujeito às velhas e implacáveis leis da física e da ótica. Ele é um dispositivo totalmente híbrido. E, portanto, a responsabilidade que cai no colo do consumidor hoje é enorme. Sabe, não basta ler os chamarizes estampados na frente da caixa. É necessário virar a caixa, ler as entrelinhas,
as políticas de devolução, entender as interseções, compreender exatamente o que o algoritmo faz e o que a tela, de fato, consegue projetar na parede da sua casa. É um exercício de percepção fascinante. Antigamente, você abria uma máquina, via as engrenagens físicas e entendia a sua força só de olhar. Hoje, a máquina visível deu lugar a uma placa fina de vidro e as verdadeiras engrenagens rodam na escuridão invisível dos algoritmos preditivos. Nós, como observadores e consumidores, precisamos aprender a ler tanto o metal quanto os dados para conseguir enxergar o quadro completo. Então, nós deixamos com vocês que nos escutam a tarefa final de hoje. Na próxima vez que sentarem no sofá e ligarem as suas próprias telas imensas, façam a si mesmos a pergunta: vocês estão maravilhados com a pureza da luz e a potência do hardware real ali na sua frente? Ou estão apenas aplaudindo um algoritmo brilhantemente desenhado que está trabalhando dobrado para esconder os limites da física? Fica a reflexão. Até a próxima discussão. E continuem questionando as engrenagens, sejam elas de ferro bruto ou de puro código.